Eu tenho o prazer hoje de receber o meu amigo Adalberto Vitor para a gente falar sobre perícia tributária. Boa tarde, doutor Alberto. Opa, pessoal, tudo bem? Boa tarde, povo que nos assiste. Boa tarde, meu irmão, doutor Edilson, estamos juntos, vamos começar o nosso bate-papo, né? O pessoal já está nos aguardando, tem muita gente nos saudando, e é isso aí. Então, vamos para os boa tardes, né, para parabenizar quem está participando conosco. Então, se você está assistindo essa aula por meio de uma gravação, saiba que essa aula aconteceu ao vivo, o pessoal estava assistindo aqui, e a gente tem que prestigiar o pessoal que está conosco. Então, muito boa tarde, doutor Antônio Diniz. Prazer ter você aqui, doutor Antônio Diniz. Doutor Luiz Diego, muito boa tarde. Doutora Karine, muito boa tarde. Doutor José Roberto, boa tarde. Doutora Aline, muito boa tarde. Doutora Gisélia, boa tarde. Doutora Genésia, muito boa tarde para você. Doutor Roberto, o doutor Roberto aqui, um grande abraço para você, doutor Roberto. Doutor Franklin participando conosco. Doutor Adalberto, doutor Franklin, ele postou um comentário lá dentro da comunidade essa semana que eu quase fui lá para conversar com ele pessoalmente, falando da superação que está sendo na vida dele entrar nesse mercado de perícia. Às vezes a gente está aqui fazendo trabalho e nem tem noção do impacto que a gente gera na vida da outra pessoa, lá do outro lado. E aí eu queria aproveitar, doutor Franklin, para te parabenizar por você estar conosco e por você estar fazendo construindo uma nova carreira nessa área pericial. Então, parabéns para você, já quero deixar os parabéns aqui de público para você. Doutora Carla Maria, muito boa tarde. Doutor André Melo, muito boa tarde. Olha só, doutor Antônio, lá de Tucuruí. Doutora Mônica Aparecida, muito boa tarde. Doutora Sônia Time, prazer receber a senhora aqui. Um grande abraço para você, doutora Sônia. Doutora Cristina Correia, muito boa tarde. Doutora Rosane, muito boa tarde. Doutor Adalberto, vamos começar a nossa conversa hoje. E aí, qual que era a ideia, né? Era começar a apresentar esse mercado da perícia tributária para o pessoal e mostrar que realmente é uma área muito interessante e também bastante rentável. Mas para eu não ficar falando sobre esse assunto, eu já vou te passar a palavra e eu estou aqui. Vou ficar aqui no backup. Se você precisar de alguma coisa, a gente volta para o bate-papo, tá bom? Não, estamos às ordens. Inclusive, até eu gosto muito quando você está aqui presente ao vivo e tal. Mas vamos aqui estabelecer esse contato. Inclusive, estamos até vendo aqui os comentários, muita gente participando, né? Por meio de todo o Brasil está conosco. Isso aí é muito gratificante, principalmente para nós que reservamos uma parcela do nosso tempo, que a gente pode realmente julgar como sendo um dos nossos bens mais preciosos, a gente conseguir estabelecer aqui esse compartilhamento. O nosso papo de hoje, como você disse, né, para quem nos assiste também e se inteirando de maneira mais intensa, o nosso bate-papo de hoje ele é bem light, né, ou seja, nós vamos aqui apresentar o caminho onde ocorrem as atuações, vamos aqui promover algumas interações e esperamos que faça a diferença, que a gente possa pavimentar o caminho para em encontros futuros a gente consiga abordar de forma mais técnica aquilo que é exigido do perito que se propõe, né, ou que já iniciou seus passos nessa seara tributária. Então, é isso aí. Vamos começar, doutor Alberto. Só queria pedir para o pessoal que está participando aqui ao vivo, aproveitar o exemplo que o doutor Antônio deu lá, falou da cidade dele, lá de Tucuruí, o doutor André é lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, o doutor Franklin, lá de Recife, no Pernambuco, pertinho aí, né, doutor Adalberto? Aí, 12 horinhas. Hã? São 12 horinhas de percurso, é relativamente perto, sim. Eu sou praticamente Pernambuco, né? Então... E você colocar aí no chat também qual que é a sua cidade para a gente conseguir ter essa dimensão, né? Mostrar essa dimensão de como que a gente está conseguindo levar esse conhecimento para o Brasil todo, usando essa ferramenta que é a internet, permitindo que você possa conhecer um pouco mais desses assuntos, levar esses assuntos para você. Doutor Adalberto, o que eu queria? Então, a doutor Aristóteles é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Doutora Mônica é de Belo Horizonte, Minas. Doutora Aline é lá de
Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Doutor Felipe, lá de São José do Rio Preto, tá vendo? Nós temos gente do Brasil todo. Doutora Giovana, de Teresina, no Piauí. Doutor José Roberto, lá de Sorocaba, em São Paulo. Doutor Luiz Diego, está falando de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Doutora Gisele, de São Paulo, capital. Doutora Adelina, falando lá de Salvador. Tá vendo que nós temos aqui o país todo acompanhando essa sua transmissão. Vai ficar gravado também, né? Então, o pessoal vai poder acompanhar esse material posteriormente. Doutor Adalberto, eu queria que o senhor começasse falando lá sobre aquela parte de onde que o perito tributário atua, como que ele começa. Eu acho que seria um ponto bom a gente começar nesse aspecto. O que o senhor acha? Beleza, perfeito. Inclusive, até a gente montou um materialzinho aí, uma espécie de guia da nossa apresentação de hoje, desse nosso bate-papo, para que a gente aqui também não fique conversando de maneira plenamente aleatória. A gente estruturou aqui um certo caminho, que certamente é interessante apresentarmos aí, depois isso vai ficar disponível para os membros da comunidade, de repente, para quem acesse posteriormente essa gravação. E aqui são poucas películas, poucos slides, basicamente, para que a gente consiga estruturar aqui um raciocínio bacana referente à própria perícia no âmbito tributário. Então é isso, Edilson. Acredito que a gente já pode aqui iniciar esse nosso bate-papo, sim, né? A perícia tributária, ela é uma espécie de sub-área da perícia, de modo em que nesse ambiente a gente executa atividades relacionadas a tributos, sejam esses tributos regidos pela União, pelos estados ou pelo município, onde a gente busca aí apresentar soluções acerca desse tema, né? E aí, dito isso, o ambiente em que nós realizamos a perícia tributária, né? Onde é que acontece a perícia tributária? Eu montei aqui um certo esquema, onde nesse esquema a gente consegue visualizar a estrutura do judiciário brasileiro, partindo aqui, né, do que está no topo, o próprio Supremo Tribunal Federal, e em vermelho, na Justiça Comum, aqui no âmbito da primeira instância, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, existem demandas que, naturalmente, essas demandas exigem a participação do perito com conhecimento, sendo especializado nesse tema de tributos, certo? Quais são os casos, por exemplo, em que é demandado aí a presença de um perito que tenha o conhecimento especializado na área tributária? Existem situações em que um contribuinte ele recebe, por exemplo, um auto de infração aí da Secretaria da Fazenda, né, ou seja, do Fisco Estadual, e esse auto de infração, por exemplo, exige que o próprio contribuinte faça o recolhimento de valores a título de ICMS por juros e multa decorrente de omissões de saída, omissões de entrada. Nesse momento entra aí a atuação do perito, né, obviamente em momento anterior, lá no contencioso administrativo tributário, seja de primeira instância, ou seja, na Câmara Superior desse contencioso administrativo, já existirão algumas manifestações do próprio contribuinte e seus representantes com o propósito de anular, de diminuir ou até mesmo aí de modificar alguma coisa dessa ação fiscal que surgiu, e em função disso já existirá também aí uma série de construções que vão fazer referência ao próprio contexto do tributo, ao caso que se apresenta, e nesse momento, né, até mesmo no âmbito administrativo, já pode existir a presença do perito tributarista, certo? Então, eu circulei aqui, por exemplo, esse ambiente judicial
onde a perícia tributária ela é demandada, mas antes desse processo, antes do caso, antes do litígio, da discussão, ela chegar ao ambiente judicial, nós já podemos executar os nossos trabalhos, já podemos atuar de maneira ampla e intensa. Então, é importante sabermos disso. A perícia tributária, assim como as demais, isso é importante também a gente fazer esse registro, enaltecer isso, assim como os demais ramos da perícia, existe a figura do perito do juiz, do assistente técnico, e em função dessa existência do perito do juiz e do assistente técnico, nós também acreditamos, e isso é um fato, que a perícia ela pode se desenrolar no âmbito administrativo e a perícia pode se desenrolar no âmbito judicial e até mesmo a perícia ela pode se desenrolar naquele ambiente voluntário, certo? Onde ambas as partes elas buscam o trabalho do profissional tributarista que atua na perícia a nível consultivo, a nível de apresentar aí um resultado consubstanciado sobre o caso que está lá exposto, e nessa forma voluntária que as partes elas acionam a esse perito tributarista, surge então um trabalho, a execução de uma perícia completamente fora do ambiente judicial ou semi-judicial ou enfim, extrajudicial, ou seja, completamente distante aí do ambiente da justiça, onde as partes elas acreditam que vão precisar desse tipo de trabalho, e isso não é incomum acontecer, muito pelo contrário, né? Isso acontece com bastante frequência. Deixa eu só perguntar uma coisa. Esses conhecimentos que o especializado, a pessoa que é especializada em perícia tributária, que a gente tem visto muito isso, eu trabalho com a perícia bancária, é o mote, né? É uma perícia bancária, em todo lugar eu sempre estou levantando essa bandeira, mas eu também brinco em outras áreas de atuação também. E uma coisa que o pessoal da comunidade tem ressaltado bastante, doutor Roberto, é o conhecimento que você tem, isso que você aprende em perícia bancária, você consegue fazer muitos outros serviços, como, por exemplo, a consultoria para o empresário que está com dificuldade de capital de giro lá, como a consultoria para aquela pessoa que está descontando na FEC, você consegue fazer esse trabalho. Aqui no tributário, né, como a gente está começando a conversar sobre esse assunto, no tributário, esse conhecimento que o profissional especializado precisa ter para atuar como perito, ele consegue vender esse conhecimento também como consultor? Perfeitamente. Inclusive, eu costumo dizer que o processo de elaboração do projeto, ou até mesmo da execução de uma consultoria, e até mesmo do nascimento do indivíduo que é consultor, se a gente for observar pelo próprio significado da palavra consultor, e for buscar aí em dicionário, você vai ver que é alguém que detém conhecimento, dispõe, né, de conhecimento especializado sobre determinada temática, onde a figura desse consultor surge justamente para que ele apresente soluções sobre o caso. E aí você concorda comigo, talvez as pessoas que nos assistem também concordem, vocês vão dizer, inclusive, nos comentários aí, que está ao vivo conosco agora, você concorda que para você emitir a sua posição em determinado assunto, você precisa conhecer do assunto? Da mesma forma que para você conhecer do assunto, você vai precisar ter uma estrutura desenvolvida no decorrer do tempo, da sua atuação com aquele determinado ambiente, para que você, então, tenha uma experiência, tenha um conjunto de informações técnicas, de vivências, traduzidas aí em resultados de trabalho já realizados, onde, em função disso, você vai se deparar com um determinado caso e vai conseguir apresentar as suas soluções de acordo com aquilo tudo que foi construído. Nisso, quando se trata da perícia no ambiente tributário, o perito tributarista, ele também atua de forma ampla e intensa com a consultoria tributária. Ele também atua de forma ampla e intensa com a recuperação de créditos tributários.
ele atua no ambiente tributário como um todo, porém, com um enfoque nos temas e nos tributos em que ele dispõe de especialização. Exemplo, né? Existem aí, eu nem consigo hoje expressar, porque eu acompanho o Diário Oficial de manhã, mas não vi agora à tarde, se tem alguma edição extra, né? Eu não sei se saiu alguma coisa, como no dia 1º, na verdade ontem, né, naquela da noite, surgiu uma medida provisória aumentando aí a alíquota de tributos, e isso tem um impacto no nosso trabalho, viu? Retiraram o PIS e a COFINS dos combustíveis, mas em contrapartida aumentaram a tributação sobre a renda, contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras, né? Houve um tomar da cá que naturalmente impacta sim no nosso trabalho. Por quê? Porque uma vez acontecendo uma modificação dessa, o profissional que acompanha empresas dessa área, esse profissional que acompanha empresas dessa área, ele precisa estar atento a essas modificações e uma vez ocorrendo uma desatenção, um desligamento, ou até mesmo a não execução dessa atualização legislativa na atividade empresarial, nós vamos, em momento posterior, ter que fazer uma revisão daquilo que se passou, para mais ou para menos, de forma danosa ou até mesmo de maneira que beneficia a empresa, e aí surge a consultoria tributária, surge a recuperação de créditos, e quem atua com isso e entende do Código de Processo Civil, do Código Civil e do processo pericial como um todo, já atua ou já pode atuar automaticamente com a perícia tributária. Como eu disse, a minha área são tributos indiretos. Por exemplo, eu converso sobre PIS, COFINS e ICMS. Isso aqui é o que eu converso de maneira mais ampla e também faço algumas contribuições sobre o Simples Nacional. Quando surgem demandas para mim, por exemplo, imposto de renda, contribuição social, que são temas que têm uma certa sensibilidade, mas isso, imposto de renda da pessoa jurídica, né? E tem uma sensibilidade, mas eu não abordo com tanta frequência, e até mesmo porque eu não atuo fora da perícia, no âmbito consultivo, na assessoria com esses temas específicos, certo? Quando surgem situações assim, são casos, então, né, que apesar de ser um evento que exige um tributarista, mas não são todos que fazem isso, entendeu? Existe até um quê de diferença da própria, que não é também tão distante, né, em função da complexidade, porque não estou dizendo que a perícia bancária, que nós também atuamos, não seja complexa, mas nós conseguimos encontrar no mesmo ambiente, de forma um pouco mais concentrada, as informações legislativas, os acordos. Nós conseguimos encontrar de forma mais concentrada as súmulas, ou seja, todo o arcabouço, a estrutura legal que fala sobre a relação entre consumidores, instituições financeiras ou instituições não financeiras, a gente consegue encontrar de forma mais clara e mais direta informações sobre isso, coisa que na perícia tributária a gente, infelizmente, não tem aí a mesma facilidade, né? Então, quando se fala em tributação sobre renda, a gente chega no conceito da pessoa jurídica, mas já existem subdivisões, estou falando de renda em quais circunstâncias? Ah, mas a pessoa é de onde? É uma pessoa física, uma pessoa jurídica? É uma pessoa jurídica que tem uma participação aqui no país em outras empresas, então o negócio começa a ficar assim, aquele bicho mitológico que você corta uma cabeça, aparece duas, né? Cujo nome eu não lembro agora, mas é assim. Também não lembrei, não. Eu não lembro, não. Talvez o pessoal aqui até possa comentar em algum momento para a gente recordar. Mas no âmbito da perícia tributária, esse é o cenário. Então, em resposta, resumindo tudo, o cara que atua com perícia tributária consegue atender empresas completamente, em assuntos completamente fora do processo pericial, ele consegue atender plenamente. Por quê? Porque ele é especializado. Isso mesmo, até o Dr. Luiz Diego aí disse que é a hidra, né? Você corta uma cabeça, surgem duas, assim acontece também na seara tributária. Então, aqui o meu assunto é esse, né? Ou seja, são tributos indiretos, o imposto de renda aborda, inclusive, o imposto de renda da pessoa física há algum tempo, mas o meu enfoque são os tributos indiretos, o próprio Simples Nacional, e as obrigações acessórias que existem por trás deles, onde existem também, né, sobre essas obrigações acessórias, uma série de situações que demandam o trabalho pericial, a perícia, inclusive, em outras áreas, como
que executa análise de documento, veracidade das informações contidas em documentos expressas no próprio documento, grafotécnica e tal. Então, nós temos, sim, uma conexão muito grande entre a atuação dentro e fora da perícia, sendo que essa atuação acontece na mesma área. Agora, deixa eu aproveitar que a gente está no bate-papo, vou até tirar aqui a sua tela para a gente já começar no bate-papo. Desculpando aí, né, quem nos assiste, em algum momento a gente é muito prolixo, mas eu vou lembrando de alguma coisa aqui que pode agregar e acabo registrando. Né? Não, mas a verdade é o seguinte, eu tenho essa mania de, gente, o PowerPoint, a gente consegue te mandar esse PowerPoint. Agora, esse tete-a-tete, essa conversa, ela é muito mais difícil de você conseguir acontecer. Então, você tem um rumo, né? Você tem um roteiro, mas acaba que a conversa vai tomando outros rumos. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. Olha só, responsabilidade civil do contador. Perfeito. Responsabilidade civil do contador. Eu fui lá, fiz um contrato de contabilidade com uma determinada empresa, e dentro desse contrato de contabilidade, eu fiquei obrigado a apresentar as obrigações acessórias e e emissão das guias, né, para que o empresário fizesse o recolhimento do tributo. O que acontece? Esse indivíduo esquece de fazer um procedimento, vem a multa de lá para cá, vem a punição, e aí o empresário, ele vai entrar agora contra o contador. Eu vou precisar de um perito para esclarecer quais eram as obrigações, quais eram as datas, detalhar todo esse processo, para mostrar, inclusive, essa responsabilidade do colega, né? Vai precisar, também é um trabalho pensando aí na questão das obrigações, as principais das acessórias, né? Sim, chega a ser exigido, sim, a atuação do perito, né, no âmbito aí tributário. E quando você falou agora, né, você falou aqui, eu já corri para o Código Civil, naturalmente, você falou em preposto, eu já fui... 927. Eu já fui aqui diretamente no 1172, né, que tem a figura do próprio preposto, e eu comento muito quando eu falo da parte de legalização de empresas, né, que é um outro tema que eu gosto muito de abordar, que são os aspectos societários, em geral, os atos de constituição das sociedades, a composição das sociedades, ou a composição das empresas, independente de ser sociedade, isso aí é um outro assunto também que eu gosto muito de apresentar, que está diretamente ligado à questão tributária também, né? Porque se você constitui uma empresa que visa lucro, naturalmente, em algum momento, nós vamos falar de tributos. Mas e quando eu falo da figura do preposto, nessa situação em que o indivíduo ele deixa de executar algum pagamento ou ele deixa de cumprir uma obrigação acessória, sempre tem aquela figura que surge em paralelo, que é, olha, existe então, né, ou existiu então uma conduta dolosa, entendeu? Foi em virtude de alguma imprudência ou imperícia por parte do profissional que se apresenta como preposto, e cada uma dessas situações traz um reflexo que exige a participação de algum profissional para contribuir, para corroborar com aquilo que está sendo demandado. Mas em qual momento surgiria a figura do perito tributarista nesse caso? Vamos imaginar que essa obrigação acessória, ela declarava um tributo, cujo valor desse tributo ele tinha uma expressividade relacionada às receitas que a empresa obteve, às operações que ela realizou, e existia, então, uma dúvida, foi levantada uma dúvida plausível sobre a composição daquela obrigação acessória e, consequentemente, sobre o valor dos tributos que foram declarados junto a ela. Houve uma ação fiscal administrativa, houve uma intimação por parte do fisco federal, por exemplo, estadual, seja lá qual for a esfera, uma das três esferas. E aí, para elaborar, então, uma defesa, ou até mesmo considerações contra razões sobre aquilo que o fisco diz que está errado, existe sim a necessidade de se acionar de forma extrajudicial, uma amigável, voluntária, um perito judicial, ou melhor, um perito tributarista, para que ele possa estabelecer considerações sobre o caso. E o lance mais interessante sobre isso, para atuar como tributarista, você precisa ser contador, para atuar como perito
ou na perícia tributária você precisa ser contador? Não necessariamente. Certo? A grande questão é que a gente sempre discute sobre isso, né? É que todo contador, ele acha que entende de tributo. Não acredito que você falou isso. Ele entende alguma coisa de tributo em contexto mínimo. Calma, não me cancelem, né? Não me cancelem. A bem da verdade, todo profissional que atua na contabilidade que tem contato com a empresa, ele vai entender alguma coisa de tributo. Isso aí é uma verdade quase que absoluta. Ah, mas o cara trabalha na parte trabalhista, certo? Ele atua na contabilidade, mas de forma mais próxima com o ambiente trabalhista. Tudo bem, ele vai entender de tributos que incidem sobre as relações de trabalho, emprego, folha de pagamento, INSS, FGTS, Previdência e tal, e etc. E sobre esses pontos também existe, caso o desenrolar das relações ele requeira, uma perícia específica para isso, que é a perícia trabalhista, né, o previdenciário. Quando se trata, então, de tributos que incidem de forma direta ou indireta e nas operações da empresa, sobre receita, sobre faturamento, sobre saídas tributáveis, quando a gente fala, por exemplo, aqui de PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, aí nós temos um outro lado que é nesse ponto que nós focamos no perito, ou na presença do tributarista, na qualidade de perito, e a máxima que realmente a gente conversou, né? O contador acha que entende de tributo, assim como, né, todo advogado diz que entende de processo, tá certo? Acredita que entende de processo, e a grande verdade é que nem sempre é assim, nós sabemos muito bem disso, né? Todo advogado entende de processo, nem todo contador entende de tributo, não da forma que a gente imagina que deveria, que poderia, que seria necessário, porque existem várias ramificações, várias sub-áreas, e isso não é nenhum problema, mas vai ser um problema se você pretende atuar no âmbito da perícia judicial tributária, no âmbito da perícia tributária extrajudicial. Aí sim se torna um problema porque você tem um conhecimento fundamental mínimo, mas não é, ou pode não ser, na verdade, especializado. Então, esse é o grande lance aí também, né? É importante você falar sobre isso, porque 2 pontos que eu acho que eu preciso ressaltar da sua fala. Primeiro, tributarista, necessariamente contador? Não. Quando você pega a legislação do administrador e do economista, você também vai encontrar lá a autorização para que eles façam esse tipo de trabalho. Então, pode ser administrador, contador, economista. Mas o que acontece? Normalmente, o contador, por ele já ter que fazer, né, tocar ali o registro contábil da empresa, ele acaba tendo mais contato e, consequentemente, os outros profissionais vão deixando isso de lado. E também o contador já está com a documentação contábil da empresa ali, né? O economista, por exemplo, eu vou chegar na empresa, eu vou ter que solicitar essa documentação feita pelo contador para que eu faça o trabalho ali como assistente técnico, o extrajudicial como assistente técnico judicial. Então, acaba que essa parte, ela não é exclusiva, mas acaba que a gente tem uma atuação mais latente do pessoal da contabilidade. Mas não é exclusividade, mas há uma preferência, né? Isso. Mas eu tenho tributaristas administradores com um grau de qualidade absurdo, também absurdamente alto. Eu tenho economistas tributaristas com um grau absurdamente alto. E não acredite que aquilo que você aprendeu na faculdade ou aquilo que você aprendeu ali fazendo o serviço para 1 ou 2 empresas de contabilidade é suficiente. Não é. O que o doutor Adalberto falou, essa história da Hidra, é que vai surgindo coisas, vão surgindo detalhes, e você precisa estar atento a esses detalhes o tempo todo. Então, o que a gente já viu aqui, só para a gente dar uma retomada para continuar. Primeiro, que o tributarista, ele vai ser o profissional que vai atuar com o direito tributário, né, com a perícia tributária, ele pode ser o administrador, contador, economista, mas ele tem que ser especializado no assunto. Não adianta ser mais ou menos, não adianta ser 50%, porque no tributário, 50% você gera um problema maior. E quando eu trouxe a questão da responsabilidade tributária, da responsabilidade civil, doutor Adalberto, é porque o 927, ele fala que qualquer pessoa que causa prejuízo para o outro vai ter que responder.
Quando você me leva lá para o Código Civil, na parte do contabilista, lá no 1177, né, que ele vai falar do contabilista, o parágrafo único do 1177 também fala isso, ó, que os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes por atos culposos. Culposo, imprudência, negligência e imperícia. Ou doloso, entendeu? Então, aí você tem que você tem que ficar atento. Ah, Edilson, mas eu não fiz esse determinado fato aqui porque eu não sabia. Tá, mas não importa. Não importa se você não sabia. Houve aí uma imprudência. Eu vou assumir que é imprudência, não vou falar que é imperícia, não, mesmo que eu acho que o contabilista tinha que ser considerado imperícia. Por quê? Porque é o que ele trabalha todo dia. Ah, eu não sabia, não tem. Aí, doutor Adalberto, o ponto que é importante a gente ressaltar em toda essa conversa aí é que o conhecimento que eu tenho vai permitir que eu seja, o conhecimento especializado que eu tenho vai permitir que eu atue ou dando a consultoria, ou fazendo a perícia prévia, ou fazendo, agora eu quero te perguntar, e a auditoria? Como que funciona? Muito bem, né? Quando a gente fala de auditoria tributária, né, eu, pelo menos, não há uma área que eu tenho muito apreço, eu conheço alguns colegas que conseguem conviver amigavelmente, transitando entre perícia e auditoria. Eu não consigo, primeiro porque eu não tenho como executar meu trabalho. Quando se fala em execução de uma consultoria com o propósito de identificação de crédito, eu não consigo fazer isso. A gente até pode fazer dentro da mesma pegada, né, digamos assim, da auditoria, utilizando a amostragem, mas isso é uma faca de dois gumes, né? Ou seja, isso aí pode dizer para mim que a empresa ela está maravilhosa, mas em contrapartida, se eu escolher um período errado, ou uma empresa que detém sazonalidades, eu não observar isso, uma empresa que ela teve aí uma modificação de estrutura de atuação, né, de execução de trabalhos relacionados a negócio no decorrer do tempo, que também foi distinta. Se eu pegar um determinado período, eu não vou conseguir identificar isso dentro da minha perspectiva. Eu confesso que tenho até limitações para compreender o processo de execução, de desenvolvimento do trabalho de auditoria voltado a essa questão tributária em função de existir esse critério de amostragem. Eu não consigo, dentro da minha ignorância, da certa minha limitação, é meio burrice mesmo, mas eu acredito que burro eu não acredito que eu consigo estabelecer um critério de amostragem que seja válido o suficiente para esse nosso caso. Eu não encontrei ainda, né? Gostaria que aparecesse, inclusive vocês estão aqui nos assistindo. Se vocês entendem mais desse caso, nos ajudem, né? Me ajudem, inclusive, com isso, porque eu não consigo, certo? Pode ser ignorância, burrice mesmo, mas eu não consigo encontrar um meio de estabelecer uma amostragem em se tratando de verificação de tributos ou da composição de base de cálculo de um tributo que seja suficiente para que eu consiga dar um resultado claro, objetivo e ao mesmo tempo amplo do meu trabalho, certo? Então, o lance da auditoria tributária dentro desse contexto aqui, eu não sei se cabe muito bem, a não ser que seja uma auditoria tributária de ordem preventiva, com um período estabelecido e com tributos ou conjunto de tributos específicos. Aí nós vamos ter mais uma perícia do que uma auditoria, né? Se for ver bem. Porque, e aí eu vou discordar quando você fala que pode ser burrice, nada disso. O básico é o seguinte, são três faces de uma mesma moeda, a consultoria, a auditoria, a perícia, por isso que eu estou entrando nesse ponto contigo, e eu concordo plenamente que o risco de erro, aí quando a gente pega a própria norma brasileira de contabilidade, que vai falar sobre isso, né? O risco de você fazer um recorte incorreto é absurdamente alto. E, consequentemente, você vai tirar conclusões, você vai certificar aquele determinado aspecto, sem que você tenha feito a análise toda, porque é uma característica própria da auditoria. Aproveitando essa conversa,
como agora eu venho, se eu pego a NBC, que a gente bateu um papo esses dias, quando a gente estava falando sobre o exame de qualificação técnica, uma das formas de perícia que o NBC trouxe agora, é a certificação. Isso. E aí, eu acho que talvez, então, ao invés de fazer-se uma auditoria, se faz uma perícia e se emite uma certificação de conformidade dos tributos. Perfeito. Olha, rapaz, até que eu não sou tão bobo assim, não, você viu? Rapaz, isso é muito difícil, viu? E olha, foi atualizada essa revisão número 1 da própria NBC PP01, né, que é a norma do profissional perito, ou foi na NBC TP01, que é da técnica pericial. Eu acho que é na técnica pericial que nós vamos identificar isso, não estou lembrado agora, deveria lembrar, mas não estou, né, porque existem pontos em que a norma técnica do perito, do profissional perito, que é a NBC-PP, ela envolve, relaciona algumas que estão na norma técnica da perícia, que é a NBC-TP01, mas na revisão da pessoa em março nós identificamos, sim, a inclusão desses pontos, e existem vários elementos que a gente consegue discutir em função de termos assimilado isso dentro da própria norma. E já falando, né, sobre a própria norma, são pontos que eu ia até abordar aqui dentro desse nosso guia elaborado, que dentro do ambiente aí da atuação da perícia tributária, nós falamos sobre isso, existe também a figura do perito do juízo, assim como existe também a figura do perito, que ele é contratado pelas partes, e neste contexto, né, sabendo disso tudo, um dos grandes elementos que eu tenho que ter, né, eu tenho aqui 3 pontos fundamentais, 3 pernas, 3 pilares que nós podemos considerar como sendo requisitos obrigatórios para que você atue na perícia tributária. Dentre esses requisitos obrigatórios, nós temos aqui o primeiro, que é o profundo conhecimento da matéria. E nós vamos ver mais à frente que, além de conhecer a matéria que está em litígio, que está em discussão, eu preciso, assim como é o próprio conceito de perícia, que é levar à instância decisória elementos de prova construídos com base em argumentos técnicos que sirvam para a justa solução do litígio ou conflito, tanto na esfera judicial, semi-judicial, extrajudicial ou voluntária, nesse contexto que a gente conversou no início, para que eu consiga construir isso tudo, eu preciso entender até as próprias normas. Se eu for contador, estiver atuando como perito tributário, tributarista, na condição de contador, preciso me atentar ao que as normas de contabilidade aplicáveis à perícia, elas me dizem. Entende? O que é que as normas brasileiras de contabilidade, que regulamentam o profissional perito ou o trabalho técnico da perícia, me dizem sobre a minha atuação? Quais são as bases que existem lá? Muita gente gosta de um modelo, né? Nas normas, inclusive, tem modelos que você pode utilizar como referência, deve utilizar como referência. Como deve ocorrer, então, as minhas comunicações com o próprio magistrado? Como deve acontecer as comunicações no âmbito judicial com as partes? Como funciona, então, os casos de suspeição e impedimento quando se trata de perícia tributária? Será que são as mesmas, ou se encaixam com as mesmas que estão no Código Civil, que se encaixam com as mesmas que estão no Código de Processo Civil? A gente pode aí pensar alguma coisa, se encaixam com as mesmas que estão lá na norma brasileira de contabilidade da técnica pericial, do profissional perito. Então, além de conhecermos profundamente a matéria, o outro ponto essencial é realmente eu estruturar, compreender de forma independente, imparcial, literal, lógica e semântica, todo esse arcabouço legal diretamente ligado ao objeto que está apresentado. Como é que eu faço isso? Amigo, a hierarquia das normas, para quem é advogado, para quem é contador, desde os primeiros dias que você entrou na faculdade, depois do professor ter dito o nome dele, principalmente se for alguma disciplina relacionada ao direito,
Depois do professor ter dito o nome dele, ele deve ter desenhado uma pirâmide, né, no quadro, e deve ter dito, olha, aqui no topo está o STF, ou a Constituição Federal, aqui no topo está a Constituição Federal, né? Na sequência nós temos aqui, enfim, ele mostra toda a estrutura, ele mostra para nós toda a estrutura do legislativo brasileiro. O senhor está sorrindo aí que, de repente, até se identificar, teve muita coisa esses dias que aconteceu que realmente reforça, né, mais ou menos isso. Mas, enfim, está lá. Esse erro não intencional aí foi uma... Está lá as emendas à Constituição, aí nós temos as leis complementares, enfim, os demais atos, onde debaixo de tudo aquilo que eu gosto de citar, né, na base da pirâmide, depois de tudo, nós temos algumas coisas que são lançadas pelo legislador, ou até mesmo de forma declaratória, pelos próprios órgãos tributantes, que impactam diretamente base de cálculo e valor de tributo, que é o que nós conhecemos por instruções normativas, portarias, atos declaratórios, dentre outros, que é nesse entendimento da estrutura legal, né, do ordenamento jurídico brasileiro, certo? Exclui a brincadeira aí, do ordenamento jurídico brasileiro, que a gente vai conseguir, inclusive, levantar o princípio da legalidade vinculado à norma tributária e aí conseguir militar em favor, tá certo? E não vou nem dizer a militância nesse contexto vazio que a gente tem visto em alguns casos, né? Mas lutar pelo bom direito em função de determinadas cobranças existentes na esfera tributária que não obedecem específica à legalidade. Vou citar um exemplo para vocês aqui, ó. Dica quente, viu? Os estados, há 3 anos atrás, se reuniram através de um conselho, de um comitê, de uma estrutura determinada e denominada CONFAS. E, apesar do CONFAS ele ter uma autorização, né, o caminho para a existência do CONFAS está apresentado, digamos assim, na própria Constituição. O CONFAS ele estabeleceu um negócio chamado Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, exigindo de empresas que recebiam benefício fiscal uma determinada quantia, caso essa empresa não crescesse o seu faturamento, o seu recolhimento em favor do Estado, na forma do próprio ICMS, caso essas empresas elas não crescessem aquilo que o Estado fez ou possibilitou que ela crescesse. Um encargo, segundo eles, de até 10%. Se a empresa não crescesse mais do que 10%, se eu comparasse um período com o outro, assim, estamos no mês de março olhando para fevereiro, para a competência de fevereiro. Se em fevereiro de 2021, essa empresa que tem um benefício fiscal, um regime especial, por exemplo, ela não crescesse em comparação a fevereiro de 2020, um percentual não crescesse no sentido de contribuir mais para o Estado na forma do ICMS, de recolher mais para o Estado do ICMS. Um valor que esteja diretamente ligado ao percentual de 10%, ou seja, tinha que crescer no mínimo 10%, essa diferença até chegar aos 10%, ela deveria direcionar para o Estado, através dessa cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. E aí surge a pergunta, né? Dentro dos princípios constitucionais tributários, o que é o tributo? Está lá no artigo 3º do CTN. Toda prestação pecuniária compulsória prevista em lei, tal, tudo mais. Expressa em moeda corrente, cujo valor nela se possa exprimir, etc., que não constitua sanção de ato ilícito, que obedeça critérios legais. Eu estou aqui agora juntando o meu conceito, além do que tem lá no próprio CTN. Em resumo, para existir uma cobrança de ordem tributária, precisa existir uma lei que autorize. E aí vem a turbulência. Esse tal de Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, ele é legal? É um tributo, mas não tem lei. Mas com um acordo entre os secretários de Estado.
Mas acordo de secretário de Estado, apesar de, após esse acordo, existir, então, uma celebração, um pacto através de convênio e protocolo, até que ponto esses convênios, esses protocolos dão ao Estado autonomia para instituir, que é o que aconteceu, um tributo? Mas não houve lei instituindo o tributo, houve lei instituindo a cobrança. Opa, como é que você institui a cobrança de um negócio e estrutura a forma em que essa cobrança vai ser desenvolvida se não existe lei que institua o tributo? Então nós temos aí um atrito da existência desse item, o princípio da legalidade. Mudaram, não é imposto, não é tributo. Que diacho é esse negócio de fundo estadual de equilíbrio fiscal? É um encargo. Olha, é um encargo que você, empresa que recebeu auxílio do Estado, vai precisar desembolsar. Aí você imagina no cenário atual, crise, ambiente ruim, esse problema todo, nós, apesar de sermos especialistas em crise, mas nós não nos habituamos ainda, né? A empresa que trabalha, por exemplo, no setor aí de eventos, que tem algum tipo de benefício, se é que existe algum benefício nesse sentido, talvez exista, o cara está parado desde o ano passado. Naturalmente, por não conseguir operar, não tem faturamento. Se não tem faturamento, não tem tributo. Além de estar quase morto, o indivíduo é esfaqueado. Onde é que entra a perícia tributária nisso? Aí nós, né, surgimos como grandes salvadores, defensores do bom direito que somos, independente de sermos contadores, administradores, advogados, economistas, seja lá quem for, milita nessa área, você vai sim na luta por aquele que lhe acionou, e você vai apresentar e provar por A mais B que esse tipo de encargo não deve ser exigido dessa empresa. Por quê? Porque não existe fato gerador, não existe obrigação tributária. Essa obrigação tributária, tanto de fazer como de pagar, uma vez surgindo por parte do fisco de ofício, ela deve ser anulada. E eu estruturo tudo isso compreendendo esse arcabouço legal e traduzindo em um laudo, em um parecer. Vocês não sabem, né? Eu acredito que faça uma grande diferença, viu, Tedilson? Vocês não imaginam, né, para quem nos assiste agora, a diferença que faz uma empresa buscar uma determinada assistência judicial, tendo nos apensos do processo um parecer de um profissional especializado, que ele apresente no conteúdo desse parecer, de forma consubstanciada, ferramentas não só de cálculo, mas instrumentos legais aplicados ao caso que está em discussão, reforçando o pedido que o próprio advogado da parte fez. Eu acredito que o juiz ele já olha diferente, né? Disse, realmente aqui não é um jus esperneando, né? Realmente aqui não é uma coisa qualquer, vamos observar direitinho. Até porque se ele não fizer isso, as instâncias superiores farão e ele pode ficar ruim na fita. Isso, é porque você gerou prova dentro do processo. Acontece muito do indivíduo falar, não, eu vou aqui só baseado no direito, esquece da parte técnica, e aí, consequentemente, ele não consegue reverter a situação. Por quê? Porque se é só a parte de direito, em tese o juiz sabe sobre direito. E aí ele pode julgar antecipadamente a lide. Perfeito. E aí, né, o terceiro pilar, que eu considero como sendo fundamental, é justamente compreender as limitações, se é que eu posso julgar como limitações, e particularidades existentes entre o perito do juiz e assistente técnico. E aí, onde é que você, que milita no âmbito tributário, vai identificar isso tudo? Olha, aí nós temos código de processo civil, nós temos as próprias normas ligadas à atuação do contador, por exemplo, do ambiente judicial, extrajudicial, quem é quem aí dentro dessa estrutura. Então, esse é o terceiro ponto. Por quê? Né? Porque uma vez eu estando na condição de perito do juízo, a imparcialidade, a independência é o que está no topo e é o que rege, basicamente, tudo que eu me proponho a fazer. Eu, enquanto assistente técnico, não, né? As minhas mãos estão soltas para agredir, no bom sentido, aquele que abusou aquele que abusou do direito que existia. Ultrapassou o estrito limite do direito, né?
Perfeitamente. Então, nós temos esses três elementos, né? Ou seja, o primeiro, realmente você conhecer profundamente a área que está sendo aí discutida. Olha, o assunto é sobre ISS, o assunto é sobre CMS. Eu preciso, então, me articular fazendo uma estruturação das normas que regulamentam a relação Estado-contribuinte sobre aquele caso. Muito bem, surgiu aqui uma demanda relacionada ao ISS, onde uma prefeitura executou uma cobrança indevida sobre um serviço que não estava previsto na norma que regulamenta o próprio imposto sobre serviços de qualquer natureza, entre aspas. Ela achou que era qualquer natureza por conta disso. Aumentou um item na lista anexa da Lei Complementar 116 e implementou essa adição, na verdade, essa redação, né, no Código Tributário Municipal e exige agora, né, de forma autônoma. Mas eu vou exigir sim, entendeu? Ah, mas existe, por exemplo, a dispensa do ISS quando você trabalha com locação de equipamentos esportivos. Não, mas eu não quero isso. Eu estou aqui em Fortaleza, tem uma praia zona aqui, o pessoal está andando de stand-up, eu vou dispensar o ISS para o aluguel desses equipamentos. Não, não posso fazer isso, não. E aí o que é que ocorre? Né? Surge um abuso do poder de tributar. Eu, contribuinte, se considerar que aquilo dali vai me prejudicar, aciono o ambiente administrativo ou até mesmo judicial, para que eu possa comprovar que realmente eu estou sendo penalizado. Eu vou sim acionar o tributarista para que ele atue naquele cenário, e aí eu vou estruturar, né, atuante no âmbito extrajudicial, nesse primeiro momento, vou estruturar aí vou estruturar o meu trabalho para que as reparações aconteçam. E aí surgem os serviços paralelos, a consultoria tributária, a recuperação de créditos, e por aí vai. Perfeito? Doutor, Como é que eu compreendo os tributos? Pode falar, tu, Edilson. Desculpa. não, eu já ia fazer uma pergunta aqui um pouco impertinente, mas finalize isso. Não, vamos fazer, eu já ia colocar aqui, né, como compreender os tributos? Não sei se a sua pergunta é nesse sentido, mas e aí, como é que eu faço para entender de tributo? Né? É coisa fácil? Existe algum método milagroso? Existe algum chá que eu possa tomar e que me ajude? Né? Porque hoje tem chá para tudo. Não sei se você tem acompanhado também, né? A gente vai passando no supermercado, tem chá ajeitar unha e cabelo de mulher, tem chá para secar a barriga, tem chá para dente sujeito ficar branco, tem chá para olho não ficar vermelho. Então, chá para você aprender tributo tem, né? Tem, mas você vai pegar a xícara e sentar na frente de uma aula, de um material, de algum objeto de estudo, de algum conteúdo, para que você consiga estruturar esse entendimento relacionado a tributos. Mas a grande dica que eu dou... Então, é chá de cadeira? Então, esse é um chá de cadeira, mas ele é executado para fins de benefício próprio, né? Ou seja, você vai realmente ter que sentar, entender do tributo, compreender a relação fisco-contribuinte com aquele tributo, observar como são as regras específicas. Vamos citar aqui um exemplo, né? Tudo é bom com exemplo. Vamos falar de ICMS. Muito bem, o ICMS está onde? Ele nasce na Constituição, onde? Artigo 155. Muito bem. A partir do artigo 155 eu vou encontrar coisas sobre o ICMS, porque lá diz que o Estado é que deve fazer a cobrança. Depois, vou para a Lei Candiga, Complementar 87/96. O que é que diz a Lei Complementar 87/96? Tudo de forma genérica sobre o ICMS. Muito bem, eu tenho uma lei complementar que existe com o propósito de complementar o que a Constituição Federal disse, e na sequência eu vou fazer o quê? Aí na sequência você vai para o Estado, em que a discussão está estabelecida. Eu estou aqui com o caso de ICMS do Ceará. O que é que eu vou fazer? Nesse momento eu vou para o decreto, para a lei orgânica, lei do Estado, que instituiu a cobrança do imposto. Vou verificar se existem casos específicos, como substituição tributária, antecipações em geral. E depois vou para as normas aplicáveis ao caso que se apresentou para mim.
supondo que é uma perícia relacionada ao fato do contribuinte estabelecido lá na cidade, está aqui, deixa eu ver aqui, de São José, em Santa Catarina, certo? E realizou uma aquisição de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde essa aquisição aconteceu mediante um contrato de fidelidade todos os meses de um determinado período do ano. Aconteceram essas operações de compra e o próprio Estado estava exigindo um determinado tipo de tributo, enquanto deveria exigir outro, ou até mesmo ele nem deveria exigir tributo nenhum em função daqueles determinados itens estarem direcionados lá para a indústria, serem insumos de uma indústria, haver então a dispensa dessa cobrança na entrada, mas o Estado ele executou essa cobrança, o empresário, para não ter problema e não parar a produção, o negócio, ele preferiu pagar, e aí temos então um conflito de interesse, nós temos então aí uma problemática. Aí, nesse caso, eu devo utilizar o que como fonte de informações para a resolução? Eu parto dessa mesma cadeia, Constituição Federal, Lei Complementar, regulamentação agora, como se trata de 2 estados, eu realmente vou precisar checar como funciona a tributação daquele determinado item, daquela operação, do estado que surgiu, veio, que remeteu a mercadoria. Vou precisar até verificar se existe algum pacto entre esses 2 estados relacionado ao próprio tributo e aquela determinada operação. Aí eu vou recorrer ao CONFAS para que eu consiga checar se esses 2 estados têm um convênio. Eles pertencem a um convênio, onde a diferença entre convênios e protocolo, a grande diferença é que os convênios têm como característica macro o fato de que todos os estados são signatários. O protocolo ele é interparte, ou seja, alguns estados é que fazem parte. Existe, por exemplo, então no Ceará, tem o protocolo número 11, que trata exclusivamente de peças e pneumáticos, onde somente o Ceará e São Paulo são signatários. Existe, então, um acordo para que São Paulo mande o tributo do Ceará nas operações de venda que ele realize aqui para o estado do Ceará. Então, tem uma cadeia, uma estrutura de entendimento que eu consigo desenvolver para entender a dinâmica dos tributos, certo? É basicamente isso, Edilson. Acho que é basicamente esse o grande lance. Ou seja, o chá tem, né? É sentar e estudar. A gente busca também, a base também vai ser lá, o STJ, ele também solta muita coisa na matéria tributária, isso. Ou quase não bate no STF? O que eu tenho visto, doutor Edilson, e aproveito até para também dar essa dica aí para quem está nos assistindo agora, para quem vai nos assistir posteriormente, é que quando se trata de tributo, quando se trata de qualquer questão, especialmente na seara tributária, que é onde eu milito com mais intensidade, não se emocione por manchetes. Não se emocione por manchetes. O que quer dizer isso? O STF, por exemplo, essa semana julgou inconstitucional a cobrança de um negócio chamado diferencial de alíquotas. Rapaz, o que eu vi nos grupos de pessoas se manifestando, e agora não vai ter cobrança, quando você vai ler o conteúdo da decisão, você conclui que houve modulação dos efeitos, você conclui que, se existir algum impacto, será a partir de 2022, e, por fim, você conclui que não vai ter efeito prático nenhum. Ou seja, ganharam, mas não levaram. E aí, né, quando você se emociona, você se antecipa, você perde tempo, e nós não podemos perder tempo. Aí você esquece então, de orientar o cliente adequadamente. Isso, você passa aí uma informação para o cliente, ele se emociona também, né? Então, no final das contas, você tem uma reação em cadeia que é danosa, é prejudicial, até mesmo para a relação de confiança que existe entre o preposto e o preponente, já que a gente falou aqui do 1172. E o que eu recomendo é isso, né? Ter bastante cautela. O STJ, o STF lança muita coisa, mas nem tudo isso é admitido pelos estados. Tem estado que é teimoso, certo? Exemplo, ICMS sobre transferência.
STJ emitiu uma súmula, número 166. Não deve existir cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte por não figurar mudança de titularidade jurídica. Ou seja, eu não vendi, eu não dei saída. Mas os estados, eles fazem essa cobrança. Por que fazem? Por que os estados ainda continuam fazendo, mesmo a STJ já decidindo? E eu, como perito tributarista, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu cliente que realiza com frequência operações de transferência? Olha, isso é uma petição de uma página, né? Está simulado a petição de uma página, mas eu preciso, antes de fazer essa petição de uma página, realmente concluir se faz sentido eu executar esse pedido, que não é apenas mais um chover no molhado, né? Nesse contexto, doutor Edilson, esses são os primeiros passos. Esses são os pilares para que você consiga atuar na perícia tributária. Me conta uma coisa agora, vamos para um aspecto assim mais arroz com feijão. Eu sei que eu tenho os tributos, eu vou organizar por impostos mesmo, tá? Para a gente tirar taxas e contribuições da brincadeira e contribuições sociais também. Então, eu tenho os impostos estaduais, os municipais e os federais. Cada um vai ser julgado em um local diferente. Se eu tenho uma especialidade, como, vamos supor que eu atenda muitas empresas do setor de serviços, já tenho um costume de trabalhar com essas empresas do setor de serviços, fica mais fácil, obviamente, fica mais fácil para que eu seja perito na área de SS. Por quê? Porque eu já tenho que estudar aquela legislação para acompanhar o trabalho feito pelo meu cliente, né? Meu cliente regular, que é meu cliente mensal. E identificando alguma irregularidade que está sendo cobrada, eu posso já me antecipar e falar para o cliente, olha, está acontecendo isso e aquilo, mas infelizmente o Estado aqui, o município aqui, ele só aceita isso judicialmente, a gente vai ter que buscar o socorro jurisdicional. Agora, para os outros casos, eu vou me cadastrar onde? Onde que eu me cadastro? Para que eu possa atuar como o perito no INSS. Eu vou separar as coisas, porque aí quem está assistindo agora e fala, não, Edilson, eu já quero ir lá e fazer o cadastro. Onde que é que eu vou fazer esse cadastro? Os casos em que eu tenho discussões relacionadas a tributos municipais, né, eu vou me cadastrar aí na Justiça Comum, nas varas estaduais, de acordo até com o desenho que nós apresentamos aí no primeiro momento. Entendeu? Quando tem de um lado aí o município, eu vou ter que fazer esse... assim como a gente faz o procedimento, nesse caso, se assemelha muito ao que a gente desenvolve na... Eu quero que você conta como que é, porque quem está assistindo aqui, às vezes, não está lá na comunidade de perícia bancária. É verdade, né? Eu vou ter que fazer... O que é que você vai fazer, né, seu menino? Você vai lá no tribunal, vai se cadastrar nas varas. Na verdade, você vai até as varas aí que atendem demandas de ordem civil. E você vai se cadastrar, né, com o pires na mão, deixar lá o seu currículo e esperar uma oportunidade boa de estabelecer esse atendimento. Eu vou confessar outra coisa, viu, Clêndio? Eu tenho poucos cadastros nessas varas, sabia? Você gosta de ganhar dinheiro como assistente técnico. Eu sei, é igual eu prefiro. Eu gosto, até porque eu tenho eu sou propenso a militar em favor do contribuinte. Quando eu fui para o direito, por exemplo, eu disse o seguinte, eu vou para o direito, vou atuar no tributário. Mas por quê? Porque o meu objetivo é bater no Estado quando ele cometer seus excessos. Entendeu? Não me cancelem, viu, pessoal, por isso, mas eu acredito que em uma relação jurídico-tributária entre Estado e contribuinte, o hipossuficiente é o contribuinte, na grande maioria dos casos. Entende? Existem excessos de ambas as partes, mas se você for observar bem, dentro da sistemática que nós obedecemos hoje,
O fisco, ele usa, né, de uma caixinha de surpresas muito desagradável. Infinita também. Isso. Que Para legalidade para o fisco é só algo que os bobos ficam repetindo, que não tem Então, lógica. vamos longe, né? Aqui o nosso amigo doutor Dário citou agora, o DeFi é cobrado apenas em alguns estados, o STF julgou inconstitucional, porque o doutor falou que ganhou, mas não levou, porque não tem efeito prático nenhum. Os estados vão continuar cobrando. Vão continuar cobrando, enquanto não saiu a lei complementar. Enquanto sair a lei complementar, vão continuar cobrando também. Entende? Porque houve um negócio chamado modulação dos efeitos. Quem está na comunidade de perícia bancária teve mentoria sábado passado e já sabe disso. Sabe disso, já sabe disso. E nesse contexto ganhou, mas não levou. O contribuinte ganhou, mas não levou. Por quê? Porque modularam os efeitos a partir de 2022 e nesse intervalo, como já existe uma autorização constitucional que surgiu através da emenda constitucional 87 em 2015, certo? É inconstitucional alguns trechos do convênio 95, salvo engano, acho que é o convênio 95. Eu tô meio ruim da cabeça para número de algumas normas hoje, viu? Não sei se é porque eu já vi tanto hoje, eu acho que está confundindo aqui os temas e os títulos. Mas foi julgado inconstitucional alguns trechos, alguns artigos do convênio, mas o próprio STF disse o seguinte, olha, deve existir uma lei complementar para regular o caso. Você acha que até 2022 não tem condição de ser lançado uma proposta, um projeto de lei complementar para estruturar isso aí em favor dos estados e rapidinho isso transitar pelas duas casas legislativas, meu amigo, isso aí vai ser uma coisa assim, uma formalidade que vai ser atendida rapidamente, porque os estados são interessados em atuar bem. E lembrando, quem entrou com o processo e conseguiu eliminar, tranquilo, tá resguardado. Quem for entrar agora não pode entrar, porque está modulado os efeitos. Perfeito. Entendeu? Por isso que eu disse, ganhou, mas não levou. Entendeu? Assim como acontece aí, ou como vai acontecer, quando realmente chegar à conclusão do caso relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Tem muita gente que ganhou, já tem trânsito julgado, ótimo, né, já é uma decisão favorável, mas tem gente que ainda está na dúvida se vai entrar. E isso de estar na dúvida que vai entrar, sabe o que aconteceu? Ontem, você viu aí, não, não. Circulou muito, né? A própria Receita Federal, ela instituiu de auditoria dos créditos tributários de PIS e COFINS. O bonitão que vai querer entrar agora significa que para a homologação dos créditos vai ser mais demorado, significa que a manifestação do fisco vai demorar mais ou, né, ela vai ser mais, entre aspas, ela pode ser mais abusiva em função da forma que você entregou a obrigação acessória e fez o processo de compensação. Se você não tiver feito, não tiver comprovado que pagou o tributo, você vai ter problema. Ou seja, apertou, meu amigo. Você ganhou mais uma vez e agora vai demorar para levar. Entende? Então, nesse sentido, olha, como é que eu me cadastro? É o meu processo que a gente faz aí. Vai lá, leva currículo, fala com o secretário lá, o secretário da vara, nas varas que atuam na Seara Civil, pelo menos no fórum daqui eu não gosto nem de ir, porque é quente. O maior valor é a Justiça Federal. A Justiça Federal, rapaz, é chique demais, né? Climatizada, que o fórum você entra. Se você tiver, por exemplo, engravatado, você já entra estressado, sai com abuso, em função do ambiente que não colabora muito. Então, por isso que eu disse, como é que é o procedimento? Eu digo para vocês que se eu fiz alguns aqui, né, no Ceará, foram poucos, mas o contexto é o mesmo, né? O fato é que a ideia de estruturar é quem está assistindo essa aula aqui, falei, Dilson, eu já tenho um certo conhecimento sobre um determinado tipo de tributo, e eu quero ir lá e me cadastrar, existem várias especializadas, tá? Para tributos municipais e tributos estaduais, tudo na justiça estadual. Não existe justiça municipal. Edilson, mas você tem que avisar que não tem justiça estadual? Eu vou contar, porque às vezes a pessoa está falando, não, então se eu estou falando de ISS ou de
ITBI, né? Se eu estou falando de ISS e TBI, a gente vai ter uma justiça estadual, municipal. Não tem. Então, dentro da justiça estadual, você vai cadastrar no TJ do seu estado, e dentro do TJ tem varas especializadas em tributos municipais e varas especializadas em tributos estaduais. Se você fala, não, Edilson, eu só sei o ISS mesmo, é só o ISS que eu sei, então você vai lá na vara especializada em tributos municipais. Edilson, mas meu município aqui só tem uma vara civil, então é porque ela é especializada em tudo, pode ficar tranquilo que é dela que você vai atuar em tudo. Nas comarcas menores, vai acabar atuando em tudo, mas nas comarcas maiores, sempre ele faz essa divisão lá em fazenda pública estadual e fazenda pública municipal. E aí você precisa ir lá e se cadastrar lá também. É o que o doutor Adalberto falou, pires na mão, cara de pau, e vai lá e apresenta a sua petição, porque geralmente os peritos não visitam muito essas varas, ficam com medo, porque, será que é uma coisa muito complexa, de outro mundo? Não. A partir de agora, aqui dentro do Bicapa, nós vamos explorar mais o doutor Adalberto, para eles trazer esses conhecimentos de tributário para vocês, e, consequentemente, esses assuntos aí, a gente vai conseguir trazer mais vezes, não é, doutor? Vamos sim. Inclusive, para quem quer se testar, né? Você me passou vergonha lá na mentoria e agora eu te passo vergonha ao vivo aqui também. É isso mesmo, né? A vida é isso. Ela é um conjunto de passar vergonha e superar a vergonha passada e passar outra, né? É assim mesmo. Até a gente não tem mais vergonha na cara de forma nenhuma, dentro de limites, né? Mas é isso aí. Só agradeço demais por você ter acolhido aí esse... Pessoal, eu quero trazer o doutor Alberto aqui em vários momentos para a gente discutir, porque tributário todo dia tem uma novidade. Minha especialização, tá? Não minha especialidade. Minha especialidade é perícia bancária, mas minha especialização é em direito tributário e empresarial. Então, é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu brinco enquanto advogado nessa determinada área. E aí, o doutor Adalberto, como ele trabalha especificamente com a perícia, e dentro do Bicapa, o nosso objetivo é trabalhar com consultoria, auditoria, perícia, projetos e avaliações, eu fiz o convite para que a gente incorpore, né, essa área de atuação dentro do IBCAPA, e ele, de bom coração, aceitou, e a gente vai começar a disseminar esses conteúdos também, porque muda todo dia tem novidade. Você viu, ontem à tarde sai uma coisa, amanhã o STF decide uma coisa lá, e aí, o que acontece? Você recebe a notícia do STF, aí, por que você precisa ter contato constante? E é quase a mesma coisa que acontece lá na bancária, doutor Adalberto. Você recebe a notícia, aparece lá, é inconstitucional. Aí o jornalista vai lá, coloca aquela história toda, aí a pessoa lê, o cara já liga para o cliente dele e fala, o DIFAL foi declarado inconstitucional. Sabe aquele trem que a gente pagou aqui? Já era, agora a gente vai pegar tudo de volta. E aí, porque ele só leu a notícia, não viu efetivamente o que tinha acontecido, não sabia dos efeitos, criou a expectativa no cliente, o cliente ficou lá, nossa, eu já paguei um tanto de DIFAL e agora eu vou poder pegar esse dinheiro de volta, eu vou poder compensar em outro tributo, sendo que na verdade não vai ter efeito nenhum. Então, a gente vai ter que ter esses encontros assim para a gente sempre manter atualizado. Lembrando, né, eu tenho lá. E se for, então, eu falei do ISS, do municipal, eu tenho o estadual, vara da Fazenda Pública Municipal, vara da Fazenda Pública Estadual, e se você quiser falar sobre os tributos federais, é na Justiça Federal, né? Tem interesse da União. Aí vai para a Justiça Federal. Para falar aqui, Ted, rapidamente, o primeiro é responder aí ao doutor João Bertoli. Existe uma associação comunidade de perícia tributária? Eu gostaria que você respondesse aí. Ainda não existe, aqui, né? Mas nós estamos começando esse trabalho exatamente para a gente formar corpo de uma comunidade de perícia tributária. É um assunto que todo dia muda, não adianta, não adianta eu simplesmente virar assim e falar, doutor Adalberto, vem fazer um curso aqui com a gente, e a gente vai deixar isso. Não resolve. Precisa do curso estruturado? Precisa, porque no curso você tem os assuntos colocados em ordem, mas toda semana, todo dia sai uma coisa diferente do tributário, então a gente precisa ter esse contato constante. Vai sim ser criada uma comunidade, desde que o doutor Adalberto aceite essa... Nós vamos fazer, inclusive eu já acolho a provocação aí,
Certo, já que eu provoquei também para que a gente conversasse sobre isso hoje, né? Mas depois de muitas provocações recepcionadas, e está em voga essa questão do diferencial de alíquota, muita gente ainda está no apagão. Acho que a gente pode até registrar aqui, né, aproveitar os presentes para na próxima aula nós falarmos sobre o diferencial de alíquota, falarmos sobre o impacto dessa decisão aí do STF e desmistificar um monte de coisa que ninguém ainda disse. Pelo menos eu não vi muita gente falando sobre isso dentro do nosso ambiente. Talvez até tenham conversado, mas não com a profundidade que merece esse tema, principalmente voltado à perícia tributária. Então, no nosso próximo encontro, esse é o tema. Já pode anotar aí. Quarta-feira. Quarta-feira que vem é 17h07. Deixa eu ver onde é que voltou quarta-feira, que acredito que dá certo, sim, para a próxima quarta-feira. Você pode. Na quarta-feira, 17h07, a gente fala, porque realmente gerou, e aí eu falo que no grupo dos advogados tributaristas, doutor Adalberto, gerou aquele, nossa, vai resolver agora, e aconteceu na terça-feira, a gente tinha reunião da Comissão de Direito Tributário da OAB na terça-feira, e aí o pessoal chegou lá com um milhão de coisas, aí apareceu um lá e falou, mas vocês viram que está modulado os efeitos? E acabou. Agendado. Próxima quarta-feira, o papo é Emenda Constitucional 87, DIFAL e seus reflexos na atividade da perícia. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por estar participando conosco. Doutor Adalberto, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite. Já fica marcada a próxima aula para a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira vai dar dia 10, às 17h07, nós vamos falar sobre DIFAL e os impactos dessa decisão do STF. Muito obrigado a você que participou conosco, doutor Adalberto. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau. Abraço.